animado e com fé? Vamos para a palavra de Deus. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10. Glória a Jesus. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar, e todos comeram de um mesmo manjar espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. E essas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito: o povo assentou-se a comer e a beber e levantou-se para folgar. E não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23.000. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram, e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação dará também o escape, para que a possais suportar. Palavra de Deus. Senhor, nós lemos a palavra, temos de uma inspiração, e sabemos que a resposta e a palavra só está em Ti. Pedimos a unção do Teu Espírito, o falar do Senhor, o mover do Senhor, a confirmação do Senhor naquilo que tens para nós como pastor desta igreja que Tu és. Fale conosco, é a nossa oração em nome de Jesus, e os que concordam deem glória a Deus. Tomem assento. Glória a Jesus. Meus irmãos, a passagem é muito conhecida. No cabeçalho da minha Bíblia está: não devemos tentar a Cristo, como alguns dos israelitas o tentaram. Claro que aqui no deserto ainda não existia a nação de Israel, porque ela vai ser organizada politicamente a partir de Davi. Mas aqui estão aqueles que nós conhecemos como o embrião da nação de Israel. Chegou o tempo de a promessa de Deus se cumprir com aquele povo que por 4 gerações estavam no Egito. E aqui Deus levanta, então, vocês já conhecem a história, Moisés para ser o libertador, o juiz, o profeta, o legislador, para ser como Deus no meio do povo, né, expressão bíblica. E aí acontece todas as confirmações de Deus, e o povo sai do Egito. Deus os tira com mão forte, os tira do Egito. Deus abre o mar vermelho, a obra é linda, o povo passa no meio das águas. Faraó e seus cavaleiros são tomados pelas águas, e o povo entra no deserto para dali algumas semanas chegarem na terra prometida. A festa era grande, a alegria era grande, porque chegou o tempo de Deus cumprir promessas. E eles sabiam que a palavra de Deus não cai por terra. Só que, quando ingressaram no deserto,
começaram algumas coisas a acontecerem, que fez com que essa trajetória, que poderia ser por semanas, durassem 40 anos. Por causa do comportamento no deserto. Paulo vai trazer a nós, através da carta aos Coríntios, capítulo 10, a primeira carta, lições muito especiais. Ele vai lembrar a nós o que aconteceu naquele deserto e mostrar a nós que aquelas coisas também foram como sombras, figuras, para nós aprendermos a viver aqui a nossa vida com Deus. Aqueles que foram cruzar o deserto, cruzaram para alcançar uma Canaã física, para o tempo deles. Agora nós estamos cruzando o nosso deserto para alcançar a salvação eterna. E Paulo está trazendo comparações para nós ficarmos alertas. Por isso que ele vai dizer aqui, e nós lemos o versículo: aquele que pensa está em pé, versículo 12, aquele pois que pensa estar em pé, tome cuidado. A expressão é aqui, fique alerta e tome bastante cuidado, para que você não caia. Então, ele está fazendo com que a gente olhe para o deserto, diz que o embrião da nação entrou, tudo o que aconteceu lá, e agora olhemos para a nossa vida, tudo o que está acontecendo aqui, porque nós não podemos cair. Nós temos que alcançar a promessa. Por isso eu quero ministrar nesta noite, o Senhor nos dando palavras sobre o tema: passe pelo seu deserto e vença. Qual que é o tema, por favor? Passe pelo seu deserto e vença. Uma vez mais. Passe pelo seu deserto e vença. Agora vira para o irmão e fala para ele entender. Teve gente que morreu às margens da promessa. Uma das coisas que dói muito o meu coração ao ler a palavra é ver Moisés vendo a terra e ouvindo Deus falar: tu não vai entrar lá. Muitos morreram na batalha da fronteira. Muitas coisas aconteceram nesse deserto do embrião. E muitas coisas estão acontecendo no nosso deserto hoje. É necessário abrir olhos espirituais. Tem duas coisas importantes para quem quer vencer o deserto. Quem quer passar e vencer. Uma das coisas importantes, o discernimento espiritual. Nós temos que ter discernimento desses inimigos do deserto. O povo não teve discernimento, e porque não tiveram discernimento, murmuraram, reclamaram, levantaram contra, rebeliaram no deserto. Coré, Datã e Abirão aprontou uma contra Moisés e Arão, morreram quantas mil pessoas por causa de uma rebelião. Então aconteceram muitas coisas no deserto, porque o povo não teve discernimento. Se nós observarmos aqui, os 5 primeiros versículos, tem 5 vezes a palavra todos. Todos passaram pela nuvem, todos passaram pelo mar, todos tinham um só líder, todos, mas nem todos herdaram. Tem que ter discernimento. Eles não entenderam. Coré, Datã e Abirão pensaram que, preste atenção por favor,
Coré, Datã e Abirão pensaram assim: por que só Moisés tem que ser líder? Nós também somos usados. Faltou discernimento. Foi Deus que colocou Moisés. Por que alguém quer o lugar de outro que Deus colocou? Cada um pode ter a sua chamada no seu tempo. Eles poderiam muito bem ter esperado, a hora que chegasse na terra prometida, tinha serviço para todo mundo. Josué, ao lado de Moisés, fez o seu papel, chegou a vez dele, ele ocupou o lugar de Moisés. Não precisa levantar contra, não precisa falar mal de liderança. Tenha que discernir o que Deus quer nessa situação. Como é que o Senhor quer que eu haja para que o Senhor seja glorificado? Porque o segredo não é quem é líder. Irmão, a quem muito se dá, muito será cobrado. Tenho certeza que você não vai querer o peso dessa igreja. Alguém pode querer a posição, mas o peso não vai querer. Que não é fácil. Entenda uma coisa. Nós temos que procurar entender a nossa função nesse caminhar. Nesse cruzar o deserto. Qual é o comportamento que eu tenho que ter, porque eu não quero cair no deserto. Eu não quero morrer no deserto. A maioria caíram, a maioria morreram no deserto, não foi outro, foi uma maioria. Que quando a gente olha de 20 anos acima, como nós já falamos várias vezes aqui, 503.550, ou 603.550, saíram do deserto, saíram para o deserto, de 20 anos acima. Só Josué e Caleb entraram. Olha a estatística. A Bíblia diz que não são muitos que passam pela porta estreita, o caminho apertado. São poucos. O arrebatamento não será de uma multidão. Os que vêm da grande tribulação serão uma multidão, mas o arrebatamento não. É necessário ter discernimento. Eu quero ser salvo. Eu quero chegar no céu, eu quero morar no céu. Eu vou trabalhar, vou ser o melhor funcionário da empresa, o melhor patrão, o melhor dono de empresa, o melhor autônomo, o melhor, eu vou fazer tudo de mim, o melhor aluno, o melhor professor, eu vou dedicar, mas acima de tudo eu vou para o céu. Eu vou me preparar para o céu. Eu não vou cair no deserto. Eu não vou ficar no deserto. Deserto para mim não é lugar de sepultura. Deserto para mim é lugar de passar e vencer. Por isso, meus irmãos, às vezes falta discernimento. Pare de se preocupar com posições e se preocupe em ser cheio. Você vai ver Deus agindo na sua vida. Pare de se preocupar com o tempo e se preocupe em ser cheio. Você vai ver Deus movendo. Pare de se preocupar com a bênção que não chegou e se preocupe em ser cheio. Pare de se preocupar quando é que Deus vai fazer. Se preocupe em ser cheio. Se preocupe em ser cheia. Se preocupe em estar pronto. Pare de ficar dizendo eu não concordo, eu discordo, não é assim para mim, não sei o que. Se preocupe em ser cheio. Se preocupe em ser cheio. Se preocupe em ser cheio. Você está me ouvindo? Se preocupe em ser cheio. Alguém pode ouvir isso como voz de Deus? Se preocupe em ser cheio. Diga, tudo se resolverá quando eu me tornar cheio.
Como tudo se resolverá, pastor? Nós vamos continuar nesse mundo de meu Deus que só dá problema, mas tudo estará resolvido porque Deus vai tomar posse da sua vida e vai dirigir tudo. Para Josué e Caleb, tudo já estava resolvido. Eles não tinham sombra de variação, não tinha esse negócio de dúvida, nada disso. Foram os 12 espias. 10 que poderiam influenciá-los demais. Dos 12, 10 disseram, não dá, não é assim, não sei o que, não sei o que, tem gigante. Josué e Caleb já tinham definição. Mas foi Deus que nos trouxe até aqui, Ele vai nos dar vitória sobre o gigante. Depende muito das reações dentro desse deserto. Por isso que precisa discernimento. Quem te prometeu? Foi Deus? Foi ou não foi? Ai, pastor, sabe que eu não estou sabendo? Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. A promessa é para a igreja. Se você é igreja, Deus te prometeu. A Bíblia diz em Hebreus 10, 36, porque necessitais de perseverança, para que, havendo sido feita a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Então, se Deus prometeu e eu persevero, eu vou alcançar. Sim ou não? Ele está falando primeiro da promessa da salvação eterna. Então, meus irmãos, se Deus foi quem prometeu, tenha reações dentro da promessa. Fale dentro do que Deus falou. Quem é você? Deus nos deu uma mensagem há muitos anos atrás. Quem é você no meio da multidão? Se tratando da multidão dos 603.550, só Josué e Caleb é que foram aprovados. Quem é você no meio da multidão? Quem é você? Porque a multidão dos 603.550 tinham a mesma promessa, todos e todos. A mesma promessa, o mesmo líder, a mesma direção, as mesmas palavras, os mesmos sinais, os mesmos milagres, as mesmas maravilhas. Só 2. Quem é você? Um candidato a morrer no deserto ou um candidato a entrar na promessa que Deus fez? Quem é você? Um candidato a morrer no deserto ou um candidato a herdar a promessa que Deus fez? Calabá na caixa. Então é preciso ter discernimento. Josué e Caleb tiveram. Não, meus irmãos, vocês estão falando dos gigantes, realmente eles são grandes, nós vimos, são grandes mesmo, e tem hora que a gente pensa até que, pode até pensar que é um gafanhoto diante deles, só que nós não vamos vencer eles pela nossa força, só que nós não vamos entrar naquela terra pela nossa força, é por uma promessa. Quem prometeu é fiel para cumprir. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Ou nós passamos a agir como quem crê em Deus, ou para com isso. Então, meus queridos 10 espias, nós não vamos recuar. Criou-se uma rebelião naquele momento. Números 14 a 16 por ali. E aí o que acontece? Eles estavam na portinha de Cades Barneia, com 2 anos já podia ter entrado. Agora vai entrar de novo para dentro do deserto, porque tomaram decisões erradas. Escute, por favor. Muitos de nós já poderia ter alcançado a promessa. Muitos de nós já poderíamos estar dirigindo igrejas. Muitos de nós já poderíamos estar num outro trabalho, num outro emprego. Mas quando esteve diante de Cades Barneia, disse que você não era capaz de entrar. Quantas pessoas chegaram para fazer um concurso numa empresa que Deus falou que ia empregar, mas quando viu o desafio, falou, isso não é para mim.
Quem sou eu? E quantos olharam para o desafio e disse assim, mas Deus falou que ia me empregar aqui, eu vou fazer. E agora já estão trabalhando lá e já cresceram. É necessário discernir. Aquele que prometeu é poderoso para fazer, não é a sua força, não é a sua força, é o braço do Senhor. Então se levante e seja fiel a Deus. Deus não te pede ajuda, Ele te pede fidelidade. Deixa comigo o que eu tenho que fazer, agora seja fiel. O Davi chamou o Salomão para dar conselhos perto da morte. Vem cá, Salomão, meu filho. Aí é onde ele vai dar aquele conselho, né, maravilhoso para nós homens. Ô Salomão, tu ser homem. Aquilo ali é mais profundo que a gente possa imaginar. Cadê os homens? Dê glória a Deus. Chega e engrossava, glória a Deus, aleluia. Porque nós somos chamados a ser macho, né? E ser homem para Deus não é ser um brigão, um cheio de razão, não, é ser alguém levantado, de pé, que tem humildade, que tem Deus acima de tudo e que sabe o que vai fazer de maneira honesta. E aí Davi fala assim, Salomão, Deus vai ser contigo, seu reinado vai ser de paz, vai ser muito abençoado, mas entenda, você quer que se cumpra isso? Anda nos caminhos do Senhor e seja fiel e não vai te faltar o cumprimento da palavra. Deus não pede ajuda para destruir os reinos, Ele pede fidelidade. Josué, está vendo todas estas terras aqui? Do rio de cá para o rio de lá, do norte para o sul, do leste para o oeste, está vendo tudo? Tudo isso eu já te dei. Aí ele diz duas coisas, que eu quero frisar aqui. O versículo 8, Josué 1, versículo 8. Agora Josué, preste atenção. Medita no livro desta lei, de dia e de noite, cuidando em fazer tudo quanto nele está escrito. Assim te conduzirás bem e farás prosperar o teu caminho. Eu quero fidelidade. Agora, olha para mim, Josué. Não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, vai lá e conquiste com a sua batalha de fé, com o seu exército, vai lá e trabalha, faça alguma coisa. Deus pede fidelidade. Aí o Josué vai para fazer o papel dele com o seu exército. Aí ele chega lá, falou, aqui não vai dar para nós mais não, porque se o dia findar, nós não temos como vencer, Josué 10, não temos como vencer esse povo que eles são espertos, na noite nós vamos morrer todo mundo. Mas espera aí, quem prometeu é fiel para cumprir, e nós só vencemos se o dia continuar, e o dia vai encerrar. Então espera aí, ó Deus Todo-Poderoso, faz o sol parar, aleluia. A minha parte é ir para a batalha, a do Senhor é fazer o impossível, aleluia. Se você tem promessa, tem que discernir e aprender a usar a fé. Por que Deus haveria de parar o sol? Porque havia uma nação de Deus e um Deus que prometeu que essa nação vai ser mais que vencedora na terra. Amém? Então, para cruzar o deserto, é necessário discernir. Fazer uma leitura espiritual do que você está passando. Quem está no controle da sua vida? Não fala de verdade. Você tem certeza? Quem aqui fala que tem certeza que Jesus está no controle da sua vida? Levanta a mão e dê glória a Deus. Então por que você não estava na escola bíblica hoje de manhã?
Que Deus é esse que está dirigindo a sua vida e que não te trouxe para a escola? Nós tínhamos muitas pessoas aqui na escola, mas outros tantos que não vieram. Por que você não gosta de culto de terça-feira? Se Deus está dirigindo sua vida, é certo que Ele vai te trazer para ouvir Ele falar conosco, independente do pregador ou pregadora. Nós precisamos ter discernimento se Deus é realmente o Deus da minha vida. Se Ele realmente é Senhor da minha vida. Achou ruim essa parte? Pois eu não achei. Porque nós estamos iludidos, dizendo que Deus é Senhor da nossa vida. Uma das coisas que eu acho, e eu já falei aqui algumas vezes, interessante do ponto de vista negativo. Quando a gente é do mundo, que é envolvido com bebida, todo dia vai para o bar. E acha ruim se alguém tirar. Ai, meu Deus, hoje não vai ter jeito de ir, porque eu vou ter que resolver um problema com minha esposa. Ai, minha esposa, ó, queria ir para o bar. Aí vem para a igreja e acha ruim 4 cultos por semana. Jesus é Senhor? Creio que não. Quando Jesus é Senhor? Quando eu voluntariamente me rendi a Ele. Quando eu me torno escravo de orelhas furadas. Quem era o escravo de orelhas furadas? Aquele que venceu o seu tempo, agora ele tem sua alforria, ele pode ser livre, mas ele decide por vontade própria continuar servindo aquela família. Então agora ele continua sendo escravo, mas de orelha furada. Ele é marcado porque aquele escravo é voluntário. Nós somos escravos de orelhas furadas. Nós decidimos entregar a nossa vida para Jesus Cristo. Escute, nós não entregamos a nossa vida para uma religião, como muitos dizem. Nós entregamos a nossa vida para Jesus Cristo, Filho de Deus. E nós vivemos para agradá-lo segundo a palavra, mesmo sendo falhos, mas lutando todo dia para agradar o Senhor e melhorar diante dos olhos dele. Tem que discernir. Se Ele é meu Senhor, Ele vai me conduzir para o caminho dEle. É óbvio. Sim ou não? Deus contradiria a sua palavra? Ele diz em Hebreus 10, 27 que nós não devemos deixar de congregar como os demais. Sim ou não? E aí Ele pegar e ia tirar nós da igreja. Quando Jesus Cristo se torna meu Senhor, e isso eu entrego minha vida para Ele de maneira voluntária, eu tenho a alegria de estar na casa de Deus. Não é peso para mim a casa de Deus. Não é peso para mim a palavra de Deus. Por isso que João, o discípulo do amor, ele disse assim: seus mandamentos, como muitos dizem por aí, mas não são pesados. Seus mandamentos para mim são prazerosos, aleluia, porque são mandamentos de vida e paz, são mandamentos de salvação. Então eu amo a palavra desse Deus e esse Deus da palavra. É necessário discernir, porque, escute, este tempo que nós estamos vivendo é um tempo de muitas quedas. Estão prestando atenção? É um tempo de gente que senta atrás para entrar no WhatsApp, que não abre mão do celular e a internet mesmo num culto, que está na igreja, mas está em adultério, está na igreja, mas está em pecado. Esse é o tempo de escândalos, vários escândalos, um atrás do outro. Jesus falou sobre isso. Esse é o tempo de doutrinas de homens e doutrinas de demônios, do esfriar da fé, do apagar das luzes do templo da igreja. Esse é o tempo chamado de trabalhoso, ou de difícil de se suportar. Barunacai. Quem estiver meio termo com Deus não vai conseguir.
Porque a gente não consegue vencer porque nós somos bons demais ou fortes demais. Não, a gente consegue vencer é pela graça. A graça que uma vez nos foi dada. A graça que nos fortalece. A graça que nos capacita a não viver em pecado. A graça que nos dá alegria de estarmos na casa de Deus. A graça que nos faz erguer as mãos e louvar o Senhor e sentir a presença de maneira graciosa. A graça que nos enche de maneira tal que o nosso prazer é andar para a glória dEle, é viver para a glória dEle, é ter Ele, é ser dEle, é estar com Ele, é viver para a glória dEle. Aramakanda Shandarai. Por isso é necessário discernir e, preste atenção, enquadrar. Irmão, se Jesus voltasse hoje, muita gente aqui dentro dessa igreja ia arrepender de não ter ouvido uma palavra como esta. Porque essa palavra é de salvação. E Ele pode voltar hoje. E ai de mim se eu não estiver pronto. Então, discerna a vida espiritual, pois a nossa vida está passando mais rápido do que possamos ou podemos imaginar. Quem aqui está com 10 anos? 10 anos de idade. Ali, ó. Roberto entrando em oração. 10 anos. Daqui um pouquinho está com 20. Eu fiz casamento de pessoas que eu vi nascer. E ó. Pergunte para alguém que está com 70 anos se passou rápido ou não. 80, 100. A vida já é normal passar rápido, mas agora está muito mais. Só valerá a pena viver esta vida se for para Jesus Cristo, porque a nossa vida na eternidade não morrerá. Alguém pode dar glória a Deus? Alguém está prestando atenção nessa palavra? Não adianta ganhar o mundo inteiro se perder a alma. Não adianta dizer, minha alma come e bebe. Não, a minha alma, ela se satisfaz em Deus, ela se realiza em Deus. A vida é como um sopro. É necessário ter sabedoria para contar os dias, para viver os dias. E deixa eu te dizer, Paulo está dizendo, nós estamos cruzando um deserto. Não caia no deserto, não morra no deserto, não prostitua no deserto, não murmura no deserto, não levante idolatria no deserto, não pare para dormir e folgar no deserto, não encha a cara no deserto, se levanta no deserto. Não murmura. E murmuração é sinal de quem não está confiando em Deus. Essa vida não presta. Não, quem não presta somos nós, irmãos. A vida é uma oportunidade. Ou não? A vida é oportunidade para uns e para outros não, como dizem por aí. A vida é uma oportunidade para todos nós. Nós temos pessoas hoje que alcançaram algumas posições medianas, outras mais altas, etc., que saíram lá do lixo. Sim ou não? E por que eu vou pegar a murmuração e dizer, é porque a Bíblia, a vida não abriu uma porta para mim. Você vai atrás e vai fazer essa porta abrir. Levante-se. Faça alguma coisa, pare de murmurar. Aqueles que escolheram não murmurar e se levantaram e foram trabalhar e fazer alguma coisa, conquistaram. Se tem uma cidade que está cheia de oportunidade de emprego, o nome da cidade é Anápolis.
Todo dia tá, contrata para isso, contrata para aquilo, contrata não sei o quê. Está difícil de achar profissional. E aí eu vou cruzar e dizer, os braços e dizer, a vida não me dá uma oportunidade. Para de murmurar, levanta e vai fazer alguma coisa. Não caia nesse deserto, não caia na murmuração, não reclame da vida. A vida é uma oportunidade de ouro. Entendeu ou tem que explicar? Então, se você quer vencer, passar por esse deserto e vencer aqui e vencer para chegar lá, tenha discernimento. Esse é o maior de todos os dons para a igreja hoje, discernimento. Pare de acreditar que as coisas vêm como num ato de mágica, não vem. Tem que ter suor, desde o jardim, quando o homem caiu. É do suor do rosto que vai comer o pão. Então vai fazer alguma coisa, vai suar o rosto, vai usar, pastor, eu sabe o que é, pastor? Eu não tenho inteligência. Você está usando de inteligência agora? Usando a inteligência para escapar de situações. Todos nós temos uma massa encefálica aqui, ó. Uns está coberto, outros não está muito coberto. Uns está coberto de preto, outros de branco. Mas a massa está lá. Sim ou não? E essa massa aí, meu filho, põe para funcionar para você ver se não só cresce. As nossas pedagogas que digam. Põe, vai exercitar o cérebro. Pastor, eu já estou de idade, vai comprar uma palavras cruzadas bíblica. E vai fazer, vai exercitar esse cérebro. Faz alguma coisa, reage, levanta, descruza os braços, descruza as pernas, pare de reclamar da coluna, levanta e vai andar. Discirna que Deus não faz mágica, Ele faz histórias acontecerem para aqueles que enfrentam seus gigantes. Alguém entendeu isso? Então, primeira coisa que eu tenho que ter para vencer o deserto, passar e vencer. O que é? Discernimento. Segunda coisa, se não tiver discernimento, use pelo menos a sua inteligência. Como assim, pastor? Irmãos, tem coisa que está claro. Por que você veio na igreja hoje? Pastor. Realmente tem muitas respostas. Primeira resposta é a mais agradável delas, porque eu amo Jesus e para mim é prazer estar na igreja em cada culto de adoração. Segundo, respostas. É porque eu não vim nessa semana. Aí eu falei lá em casa, hoje nós temos que ir. Quer dizer, está vindo, não é porque estava com saudade ou com fome, é porque estava com a mente acusando. Nossa, eu não fui terça nem quinta, tem que ir domingo. É bom que veio, mas a motivação está errada. Outros, aí eu vim porque minha mãe trouxe. Mas a minha mãe pega no meu pé, se eu não vou pelo menos hoje. Aí rejeita a palavra e nem quer saber de ouvir a palavra. Aí outros, eu vim porque eu estou de olho na moça, na menina da igreja. E aí eu vim, né, pai? Quem sabe dá certo? Eu lembro a história da menina, né? Que falou, não, eu vou ganhar ele para Jesus. Tem uns que Deus dá a direção e tudo bem, e a gente faz o casamento. Agora tem outros que vou ganhar para Jesus. Aí a menina pegou e começou a orar para o menino se converter. Aí o menino converteu, aceitou Jesus. Aí ela chegou para ele e disse, e agora então nós podemos namorar? Ele disse, não, agora eu quero, peraí, vamos esperar um pouquinho, que eu vou orar, que eu quero ser cheio do Espírito Santo, igual o pastor falou.
Então vamos orar. E foi orando, e Deus batizou ele com o Espírito Santo. Pá, glória a Deus. E ela chegou, e agora nós vamos namorar? Ele disse, não, agora eu vou orar para ver se é de Deus. Aí ele foi orar e Deus disse, não vem de mim. Tem gente que com a intenção errada acha um caminho. Agora vamos usar a inteligência. Você não está na casa de Deus, Deus não faz milagre nessa casa, essa palavra não está te alimentando para você levantar e fazer alguma coisa, reagir com a vida e ser abençoado. Pelo menos usa a sua inteligência, receba essa palavra e se levanta, em nome de Jesus. Ramaço, Candarabe. É isso, nós temos que pelo menos usar a inteligência, porque esse é um caminho de vitória, esse é um caminho de bênção. E aí, o que é que Paulo está dizendo para nós, o Espírito Santo usando Paulo, dizendo, no versículo 13, ele diz assim, olha, vocês fiquem tranquilos com relação a todas essas batalhas, porque não vem sobre vós tentação que não seja humana. Fiel é Deus, para não deixar vocês serem tentados acima daquilo que podem suportar. Ei, você que está dizendo que não suporta mais, pode. Reaja. O diabo é que está dizendo que não pode, mas a minha Bíblia diz que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Deus não vai permitir nada que você não possa sair lá na ponta dizendo, eu venci. Escutou ou não? Deus não vai permitir nada na sua vida que você não tenha nele a capacidade de chegar lá na frente e dizer, eu venci. Porque se andamos com Deus, se somos de Deus, não vai faltar graça. Se andamos com Deus, se somos de Deus, não vai faltar a mão de Deus estendida. Se somos de Deus e andamos com Deus, não vai faltar milagre na nossa caminhada. Duas coisas importantes no deserto. Primeiro, eu ser vencido no deserto. Segundo, alcançar maravilhas no deserto. A coisa mais importante é eu ser vencido. Aí Deuteronômio 8 diz, né? Eu te mandei para o deserto, te provei no deserto, te humilhei no deserto, deixei você ter fome no deserto, Deuteronômio 8, 2 e 3, para saber o que havia no seu coração, se guardarias ou não os meus mandamentos. Primeira coisa. E aí ele diz, e também para te ensinar uma coisa, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus viverá o homem. O deserto me ensina essas duas coisas maravilhosas. Quem sou eu? O que está no meu coração? Sou servo ou não sou? Obedeço ou não obedeço? Guardo ou não guardo os mandamentos do Senhor? O deserto revela o meu caráter. O deserto revela a minha fé. O deserto revela as minhas escolhas principais, prioritárias. O deserto revela se o reino de Deus está em primeiro lugar na minha vida ou não. Ah, pastor, não compensa servir Jesus para passar essa vida de miséria. Escute, meu querido e amado irmão, tenha discernimento. Se é passando por aqui que eu chego no céu, é por aqui que eu quero passar. O meu alvo com Deus não são os milagres, o meu alvo com Deus é a minha salvação. Alguém entende isso? Se você entende, não vai querer morrer no deserto, não vai murmurar no deserto, não vai reclamar no deserto, porque Deus está conhecendo o teu coração, Ele está tirando a tampa do coração, e está olhando bem dentro dele. E aí, quem é você? Então eu sou vencido no deserto, porque agora eu me rendi a Ele, e agora eu aprendi uma coisa:
no deserto, nesse deserto, a gente vive é do que Deus fala. Entendeu, não? Às vezes você está no emprego, olha aí, servos de Deus. Às vezes você está no emprego, está indo bem no emprego, nossa, nunca vou sair daqui. Aí você chega num culto e Deus usa uma pessoa e diz assim, vou te tirar daquele lugar. Como assim? Vou te tirar, como assim? Mas eu estou feliz lá. Mas Deus está cuidando de você. Ele está tomando decisões por você. Se nós somos servos de Deus, Deus toma decisões por nós. Eu fui pregar numa igreja uma certa ocasião, eu falo isso, mas Deus ama todos nós igualmente. E Ele cuida de nós igualmente, se nós somos dele. Aí Deus usou uma pessoa em profecia, dizendo, olha e tal, e falou uma coisa que eu precisava muito ouvir. Quando eu fui pregar em Goiatuba, essa palavra foi me dada. E aí Deus usou e falou, eu precisava muito ouvir. Aí Ele disse assim, sabe aquele sentimento que eu ponho no teu coração, quando tu está virando para a direita numa rua, e eu te faço virar para a esquerda? Eu lembrei direitinho da ocasião. Sou eu te dirigindo. Às vezes o caminho escolhido é o mais longo, mas sou eu te dirigindo, porque eu estou te livrando dos laços que se colocam no caminho. Olha que privilégio, Deus toma decisões por nós. Deus toma decisões também dolorosas por nós. Ele resolve tirar uma criança antes. Deus toma decisões, bendito seja Deus. Eu consigo olhar para Ele e saber que Ele é fiel, que Ele não tem sombra de variação, que Ele é honesto, que Ele é justo, que Ele é cheio de amor, e as decisões dEle muitas vezes podem doer em nós, mas está nos levando para o céu, 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 e é lá que eu quero chegar, é na glória com Deus, aleluia. Fique sobre os pés. O tema da palavra é: passe pelo seu deserto e vença. Não é pelo meu, não é pelo deserto do vizinho, é o seu. Tenha paciência. É melhor herdar a terra do que herdar uns milagres no deserto e morrer perto da terra. É melhor esperar. Preste atenção numa coisa também. Diga, deserto. Só os crentes. Quem não é crente não precisa falar não. Diga, deserto é lugar de semear. Canaã é lugar de colher. Entendeu a mensagem? No seu deserto, no meu deserto, Deus está dando para nós a oportunidade de lançar sementes. Passei uma luta muito grande, e entre outras que a gente passou e vai passar ainda, está passando. E aí, quando eu estava naquele monte orando sozinho, o dia inteiro ficava ajoelhado, não tinha palavras para dizer. Então eu dizia de vez em quando, talvez de 1 em 1 hora, de 40 em 40 minutos, não sei: eu te amo, Jesus. Tu sabes que eu te amo. Passava o tempo: Senhor, não estou sentindo nada, não estou sentindo que as minhas palavras que eu estou falando estão saindo com verdade, mas eu sei que eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Sem sentir nada. Aí Deus me deu uma visão. A visão era como, e visão é visão, eu não vi o rosto dele, mas sabia o que ele estava fazendo com o rosto. Ele olhava para mim, ajoelhado naquele lugar, no meio do mato, sozinho,
numa luta, meu Deus. Aí ele olhava para mim, olhava para frente, voltava, olhava para mim e sorria. Eu naquela luta, submerso naquele vale de problema. Aí ele olhava para mim, olhava para frente, olhava de novo e sorria. Eu disse, meu Deus, só faltava essa. Eu nessa angústia e luta e Deus rindo de mim. Aí ele me deu a inspiração da resposta, aquela que esquenta o coração. Se você soubesse do que está lá na frente te aguardando, por causa do que você está vivendo agora, você também sorriria. Amar o charma. Para chegar onde ele queria que eu chegasse, tinha que passar pelo deserto. Quando eu cheguei a vencer pela misericórdia de Deus, primeiro eu ouvi uma profecia. Aquela semana passou, acho que na segunda semana depois disso, irmão lá de Rio Verde ligou para mim. Ele era presbítero, hoje é pastor, e disse, o irmão pode orar por mim? E aí aquele vazio, né? Posso, meu irmão, claro. Aí orei pelo irmão, Deus por sua bondade me usou, falou com ele algumas coisas. Aí ele disse assim, eu posso orar pelo irmão? O irmão, por favor, aqui estou. Eu precisando de oração mais do que de comer. Aí ele abriu a boca e Deus já tomou a boca dele. Satanás pediu para peneirar contigo mais uma vez. Mas eu disse a ele, basta, porque o meu servo passou pela prova, dizendo que me ama. Aquele homem não viu o que eu passei, mas Deus viu. Aí sabe o que vem no coração depois que você vence? Eu deveria ter falado de 5 em 5 minutos. Eu te amo, Jesus. Porque é lá que a gente semeia, a gente colhe é lá na frente. Mas o lugar de semear é quando as portas se fecham, é quando a angústia chega, é quando os inimigos se levantam, é quando o sol está quente demais, ou o deserto está gelado, numa noite de solidão demais. Essa é a hora de lançar sementes, essa é a hora de dizer, glória a Deus, eu te amo e não te deixarei jamais, meu Senhor. Essa é a hora de levantar e dizer, por Ele eu vivo para sempre, Ele morreu por mim, eu viverei por Ele. Essa é a hora de você levantar e proclamar, eu sei que o meu Redentor vive. Aproveite o seu deserto e lança sementes. Porque a gente semeia no deserto, mas colhe em Canaã. Aqueles que venceram o deserto, Josué e Caleb e as demais gerações que entraram, colheram o que não plantaram naquela terra. Eles colheram o que plantaram no deserto. Vocês entendem isso? A hora é agora. Faça assim. Enche a sua mão de sementes. Faça assim, vai lançando. Vai lançando. Vai lançando. Vai dando glória a Deus. Cada vez que você lança, glória a Deus. Vai lançando, eu te amo, Senhor, eu te adoro, o Senhor é tudo para mim, não há outro Deus além de... Vai lançando, lança a semente e diga, contigo eu vou até o fim, eu te amo, Jesus. Vai lançando e dando glória a Ele, falando línguas estranhas, sendo renovado, diga, eu nunca vou deixar esse Deus, eu te adoro, Jesus. O teu Deus é poderoso para entender, saber e conhecer cada semente que você lançou no teu deserto.
Nós vamos orar. E você, eu, nós, vamos permanecer de pé. Não caia no deserto. Baruch Hassamah. Quero que você encha. Os antigos falavam de embornal. É assim? Os antigos, deixa eu para cá. Os antigos falavam. Como que era o nome? Bornal. Os antigos falavam embornal. Porque nós erramos. Mas é bornal, não é? Bornal. É, capanga é outro nome. Quero o bornal. Ninguém sabe. Os googlianos. Não é bem antigo nada, rapaz. Bom, é aquela capanga que andava de lado, enchia de semente e saía jogando. Mas eu acho que é bornal, o nome certo, mas a gente chamava de embornal. Ah, cadê a Rosa? Ô Rosa, o que é? Que capanga? Você vai encher a sua sacola de semente. Gibeira. Está na gibeira. Você vai encher sua sacola de semente. Pastor, o deserto que eu estou, se eu jogar a semente, ela queima. Nenhuma semente que é lançada por um homem de fé queima. Porque nós no deserto não lançamos na terra, lançamos em Deus. Quem entende a palavra já está sendo renovado, abençoado e avivado. Aleluia. Isaac foi orar a Deus em Gênesis 26, só para a gente orar aqui. Deus, para onde eu vou, a terra está numa seca sem precedentes. Só na época do meu pai Abraão teve uma seca igual. Aqui não dá nada, está seco, está acabado. Para onde eu vou? Fica. Não, para onde eu vou, Senhor? Porque tem o Vale de Gerar, tem outros lugares aí bem abençoados, tem o Egito. Fica. É para ficar. Não é para ir para os Estados Unidos, não, sim? Não. Fica. Muito bem. Eu imagino, se não está na Bíblia, em Gênesis 26, bem resumido o que aconteceu. Mas ele chegando em casa dizendo: nós não vamos para mudar lugar nenhum, nós vamos ficar aqui porque Deus mandou. De toda palavra que sai da boca de Deus viverá o homem. Já que Deus mandou ficar, nós vamos plantar. Nós vamos semear. Mas meu marido, nós temos experiência de plantar na terra do jeito que está, não colhe ninguém, e você vai ser motivo de chacota dos outros. Deus mandou ficar, e eu vivo é pela palavra que saiu da boca de Deus. Aí ele sai e vai semear. A Bíblia diz que ele colheu a 100 por 1, onde não daria 1 por 100. Porque o homem de Deus, a mulher de Deus, a igreja que é de Deus, a pessoa que vive para a glória de Deus, não semeia na terra, semeia na palavra que Deus deu. Adamasso, Rabacai. Eu imagino que se ele plantou, vamos colocar uma planta que nós conhecemos, né? Ele plantou soja, lá no planta soja, só para a gente entender. Eu imagino, Edmundo que faltou na escola bíblica hoje de manhã. Eu imagino que a soja veio bem fininha, por causa do clima, por causa da situação de seca. Então o pé, olhar para o pé assim, se produz 300 sacas, vai produzir 50 por alqueire. Só que aí ele foi colhendo.
E aí, quantos Deus por aqui? 100 por 1. Então nós temos que ter discernimento da voz, porque se a voz de Deus falar, temos que agir segundo a palavra. Amém? Entendeu? Tá na cama, sai. Tem pessoas aqui que está com problema financeiro. Você vai sair daqui para ser fiel a Deus. Vai ser fiel dizimista e ofertante. O Senhor vai te dar colheitas. Estou falando pelo Espírito do Senhor Deus, pela inspiração dos céus. O Senhor vai mudar a história financeira de muitos. Nós não somos de falar isso aqui, vocês sabem. O Senhor vai mudar a história financeira de muitos. Mas saia daqui para viver para a glória de Deus, como aquele e aquela que decidiu passar o deserto e vencer, de pé, adorando, servindo, tendo aliança com Deus, acima de tudo. Estou vendo martelo batendo. Eu estou vendo vidraça quebrando. Que coisa é essa de vidraça quebrando? Aleluia. Coisas que estavam simplesinhas na sua frente, mas você não tinha força para tirar, porque não tinha tomado decisões. Deus vai quebrar essas coisas aí, e nós vamos passar. Quando a gente não é fiel, qualquer vidraça é difícil para quebrar. Mas quando a gente é fiel, vira nada diante do poder de Deus. O Espírito Santo está dizendo assim: eu só quero que sejam fiéis. Eu só quero que sejam fiéis. Eu só quero. O Espírito do Senhor está dizendo: eu só quero que sejam fiéis. Eu só quero que sejam fiéis. Eu só quero que sejam fiéis. Deus está dizendo: eu estou com problema nesses dias de uma igreja que não tem caráter. Se eu acho uma igreja de caráter, que se levanta, eu serei o cuidador dela, e ela cuidará de atender a minha obra. Eu serei exaltado no caráter de cada fiel, e eu exaltarei a vida do fiel, cuidando dele, dela, diz o Senhor. Nós vamos orar. Nós vamos orar, aleluia. Nós vamos orar. Levanta desse deserto para nós orarmos. Levanta. Chega de preguiça. Chega de murmuração. Chega de pecado. Levanta. Nós vamos orar. Levanta. O Senhor vai te dar armadura, vai te dar arma, vai te dar graça. Levanta. Nós vamos orar, igreja. Quem está falando é o Espírito Santo. Levanta, nós vamos orar. O Espírito Santo está falando: levanta, nós vamos orar. E quando ele diz isso, ele está dizendo: eu vou desnudar a sua oração diante do Todo-Poderoso. Eu esquadrinho os rins, eu conheço a mente do Pai e do Filho. Eu falarei na tua boca a oração. Vamos orar. Se eu fosse você, já estava orando, já estava deixando o Espírito Santo usar a sua boca. Você conhece a sua história, você sabe o que está acontecendo dentro da sua casa, você sabe o que está acontecendo dentro da sua família. Você sabe o que está acontecendo na sua fé. Você sabe o que está acontecendo no seu ministério. Você sabe das coisas que andou falando e fazendo. Vamos orar.
O Espírito do Senhor Deus, Arabacai, se apodera da igreja, Namandaragai. O Espírito do Senhor Deus se apodera de cada um de nós, Arabacanda. E a oração flui aos céus, Arabaia. O céu se abre, Gadamassai. O trono de Deus está ligado nesta noite, neste lugar. Arabanda, Arabacanda, Arabracata, Arabassúria. É chegado um novo tempo para muitos que estão decididos, Arabacanda. Nós começamos a arrepiar e sentir a presença do Todo-Poderoso. A glória de Deus começa a tomar pessoas. A oração é feita ligada no céu. Arabaxe Kamarai. E passou que naraputa. Arabaixou que narabá. Tirabaçou de carabacai. Terabaço naragá. Tem semente germinando, Rabacai, da Camassai. Tem semente germinando no lugar da colheita. Você está vencendo e chegando no lugar, Xarabacai. Turamacandarabracandaraia. As casas já estão construídas, as lavouras já estão plantadas, as cabras, o gado miúdo, o gado graúdo já está no lugar. Arabacaia, Arabacaia. Entra, 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 entra.